where we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat. Olá, jovens, tudo bem? Estamos retomando a correção dos exercícios da lista de velocidade. O segundo exercício da nossa lista falava que qual é o valor da velocidade em escalar média em metros por segundo de um móvel que parte de uma cidade e 3 horas depois está em outra cidade distante de 324 quilômetros. O que eu vou lembrar? Vou lembrar primeiramente que ele está dizendo uma distância para a gente de 324 quilômetros e que ele percorre em 3 horas, certo? Então, e ele está pedindo para determinar a minha velocidade. Se eu lembrar, velocidade, está aqui, é quem? É a distância dividido por tempo. Então, vamos lá fazer a nossa conta, não é? Vamos lembrar que é aqui, velocidade igual a distância dividido por tempo, certo? Logo aqui teremos que a minha velocidade vai ser igual a 324 quilômetros dividido por quem? Por 3 horas, certo? Se eu fizer a conta, vamos lá fazer a conta, não é? Vamos limpar aqui a minha calculadora, ó. 324 dividido por 3 horas deu um valor de 108, o quê? Deu um valor de 108 igual a 108 quilômetros por hora. Mas o exercício está falando para a gente que ele quer em quem? Ele quer em metros por segundo. Então, ele está pedindo para a gente em metros por segundo. Então, eu vou lembrar das minhas aulas que existe uma regrinha prática na qual transforma metros por segundo para quilômetro por hora e quilômetro por hora para metros por segundo. No nosso caso, a nossa equação já está sendo dada em quilômetro por hora. Então, para passar para metros por segundo, eu preciso dividir por 3,6. Mão na massa? Então, vamos lá. Eu sei que o valor da minha velocidade é igual a... Sei que o valor da minha velocidade, né, é igual a 108 quilômetros por hora. Vou dividir por 3,6 e vou achar o valor de 30. Vamos conferir? Não é? 30 o quê? Metros por segundo. Tudo bem, gente? Como queríamos demonstrar. Muito bem, vamos continuar. Terceiro exercício. Ele fala, se o móvel parte de um ponto às 2 horas e às 6 horas se encontra um ponto distante de 300 quilômetros, qual é a sua velocidade escalar em quilômetro por hora? Novamente, vou lembrar para vocês que velocidade, quem que é velocidade? Velocidade vai ser, Então, a velocidade vai ser igual a distância dividido por tempo. Quem que vai ser a minha distância? O exercício já deu para a gente o valor da distância, não é? A distância é 300 quilômetros e o tempo gasto é a diferença de 6 menos 2. Então, a distância ele deu como sendo 300 quilômetros dividido por quem? Pela diferença do tempo final menos o tempo inicial, que são 4 horas. Logo, a minha velocidade, não é? Será de quanto? Minha velocidade terá um valor de 300 dividido por
dividido por 4 igual a 75, o quê? Quilômetros por hora. Difícil? Não, né? Vamos para mais um. Continuando então, quarto exercício. Se o móvel parte de um ponto na estrada marcado como 20 km, às 2 horas e às 5 horas está num ponto marcado com 320 km, qual é a sua velocidade escalar média neste trecho? Desculpe, esqueci daqui de colocar, né, que aqui ele parte a 20 km. E o seu ponto final vai ser 320 km, certo? E ele pede para calcular a velocidade. Então, vamos retomar. Lembrando que velocidade é nada menos que distância por tempo. Vamos marcar aqui, né? Velocidade, novamente, deu errado. Um minutinho só. Bom, velocidade será quem? Distância dividido por tempo. Neste caso, a minha distância vai ser quem? Vai ser a diferença entre 320 e 20, espaço final menos o meu espaço inicial. Então, vai dar 300 quilômetros. Dividido por quem? Pela diferença do intervalo de tempo. Ele estava às 2, chegou às 5, fazendo de cabeça, né, de flash, só foi quanto? Foi 3, certo? Logo, a diferença entre eles vai ser de 100. 100 o quê? Quilômetros por hora. Certinho? Bateu? Muito bem, quinto exercício. O móvel percorre 200 km em 3 horas e depois percorre mais 300 km em 5 horas. Qual a sua velocidade escalar média na viagem completa? Então, aqui eles não estão dando para a gente nem o valor da velocidade inicial, nem a velocidade final, não está dando nem o espaço inicial, nem o tempo final. Ele simplesmente está fornecendo para nós o valor total da distância e o tempo que ele gastou. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou somar as minhas distâncias. Na primeira parte do trecho, não é? Ele andou 200 quilômetros. Depois, ele andou mais 300 quilômetros. Então, eu vou ter 500 quilômetros que ele andou, certo? Depois, ele fez o quê? Ele gastou na primeira parte do trecho um tempo igual, um minutinho só, um tempo igual a 3 horas. Depois andou mais 5 horas, certo? Então, eu vou ter um valor de 8 horas, não é? Depois que eu tenho o valor do trecho inteiro e da minha distância total percorrida, eu posso calcular que a minha velocidade, quem que é? Distância dividido por tempo, certo? Logo, a minha velocidade será quem? Desculpe, a minha velocidade será quem? A distância que deu 500 quilômetros dividido por 8 horas. Isto é igual a 62,5 o quê? Quilômetros por hora. Difícil, gente? Vamos continuar então, sexto exercício. Um móvel percorre 300 quilômetros em 2 horas, para durante 1 hora e depois viaja mais 200 quilômetros em 2 horas. Qual a velocidade escalar média na viagem completa? Então, olha, eu coloquei, já fiz um desenhinho, um diagrama, não é, na qual eu tenho o corpo, não é? Ele percorre o primeiro trecho de 300 quilômetros em 2 horas. Depois ele percorre o segundo trecho de 200 quilômetros em 2 horas e ele permanece 1 hora parado, certo? O que é velocidade? Velocidade é distância por tempo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar que o valor total da minha distância, não é? Vai ser quem?
Só um minutinho, só um minutinho. Aqui, né? Então, quem vai ser a minha distância? Vai ser a soma dos dois trechos que ele percorreu. Então, vai ser 300, não é? Mais, desculpa, mais 200, que vai ser igual a 500 quilômetros. Ou seja, durante a viagem inteira, ele percorreu 500 quilômetros. E o tempo? Quanto tempo ele gastou? Essa é a parte que interessa neste exercício. Gente, ele está pedindo para calcular a velocidade média, independente se ele está parado, se ele está em movimento, eu quero saber quanto foi essa velocidade. Então, o meu tempo vai ser quem? Vai ser a soma do tempo total que ele levou para percorrer esta distância, independente se ele ficou parado, se ele voou, se ele parou, se ele não quis parar, é o valor da minha velocidade média. Então, um minutinho, que está aqui com o corretor aqui. Tá? Então, o meu tempo será 2 horas, certo? Mais 1 hora que ele ficou parado, mais 2 horas que ele levou para viajar. Então, ele fez um tempo total de 5 horas. Agora que eu tenho a minha velocidade, desculpa, eu tenho a minha distância e o meu tempo, eu consigo calcular a minha velocidade, certo? Então, vamos lá. Velocidade vai ser quem? A distância percorrida, que foi 500 quilômetros, no intervalo de tempo que foi de 5 horas. Isto vai nos dar uma velocidade de 100 quilômetros por hora, certo, gente? Quem fez, encontrou esse valor, quem não fez, está aí a demonstração. Sétimo exercício. Um móvel percorre 200 km em 1,5 hora. Para abastecer durante 0,5 da hora e depois percorre mais 400 km em 3 horas. Qual a sua velocidade escalar média na viagem completa? Eu já fiz aqui um esqueminha, não é, na qual estou representando que ele percorre no primeiro trecho 200 km em 1,5 da hora. No segundo trecho, ele vai percorrer 400 quilômetros em 3 horas e durante 0,5 da hora ele vai ficar parado abastecendo. Vou lembrar que a velocidade é a distância por tempo e vou lembrar também que, neste caso, ele está fazendo um percurso e eu vou somar as distâncias, que vai ser 200 mais 400 dá 600 quilômetros, e vou somar um intervalo de tempo, levando em consideração que o tempo que ele ficou parado, lembra, é a velocidade escalar média na viagem. Então, logo, eu vou ter que a velocidade é igual a quem? A 600 dividido por 5. Isso nos vai dar um valor de 120 o quê? 120 quilômetros por hora. Difícil? Não, né? Muito bem. Oitavo exercício. Ele fala, um móvel viaja a 200 km a uma velocidade escalar média constante de 80 km por hora. Em quanto tempo ele percorreu esta distância? Muito bem, agora ele mudou, não é? Ele já não está pedindo mais a velocidade. Mas se ele está pedindo o quê? Quanto tempo ele percorreu esta distância. E se eu lembro bem, o tempo, quem vai ser, vou tampar o tempo sobre a distância por velocidade. Logo, o tempo é a divisão, não é? Então, logo aqui o meu tempo, não é? É igual a quem? Minutinho, novamente, trocando a... Aqui. O tempo vai ser igual a
distância dividido pela velocidade, certo? Eu já sei que o meu tempo, certo, é igual a quem? Quanto o valor da velocidade? De 80 km por hora e da distância 200 km por hora. Então, vamos ter 200 dividido por 80. Isso vai ser igual a 2,5 o quê? Horas. Então, ele levou 2,5 horas para percorrer este trecho. Muito difícil? Não, né, gente? Mais um exercício, então, o móvel viaja uma distância a uma velocidade escalar média constante de 80 km por hora durante 5 horas. Qual é essa distância? Novamente, ele forneceu para a gente o valor da velocidade e o tempo que ele gasta, mas nós queremos saber a distância que ele percorreu. Usando o nosso triângulo mágico, eu sei que a distância é igual a quem? A velocidade vezes o tempo. Então, vamos lá calcular. Então, temos que distância, um minutinho, a minha distância será quem vai ser a velocidade que ele deu, que foi de 80 quilômetros, vezes 5 horas. 5 horas. Isso vai ser um valor total de... Vamos ver se ele entende aqui. Esse é um valor de 400 quilômetros. Tudo bem? Bem, 10º exercício. Um móvel viaja a 200 km a uma velocidade de 50 km por hora. Depois percorre mais 300 km a uma velocidade de 75 km por hora. Qual é a velocidade escalar média da viagem? Bem, esse é um exercício bem diferente, porque, na verdade, ele está fornecendo a distância e a velocidade no trecho 1 e no trecho 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo que ele gastou no primeiro trecho e o tempo que ele gastou no segundo trecho. Aí eu vou ter o meu tempo total, vou ter a distância total e consigo calcular o valor da velocidade média neste percurso. Então, vamos lá. Lembrando que tempo é nada menos que distância dividido pela velocidade. Para o trecho 1, certo? Eu vou ter quem? Que a minha distância vai ser 200 quilômetros dividido por 50 quilômetros por hora. Isso nos vai dar um valor de 4 horas. Para o trecho 2, eu vou ter quem? Vou ter a distância sendo de 300 quilômetros dividido por 75 quilômetros por hora. Isso nos vai dar um total também de 4 horas. Agora que eu tenho o tempo, eu posso ter o tempo total, que é a soma das 4, certo? Mais 4 do segundo trecho. Isso nos dá um valor de 8 horas. Tendo o valor total do tempo, posso determinar o valor da distância, certo? Sabendo-se que no primeiro trecho são 200 mais 300 quilômetros. Isso nos vai dar um valor de 500 quilômetros. Tendo agora, eu posso calcular o valor da minha velocidade no trecho todo, que vai ser quem? 500 dividido por 8 horas. Isso nos dá um valor de 62 quilômetros por hora. Difícil? Não, né? Só um pouquinho trabalhoso.